Questão 7002, dois fundos A e B têm índice Sharpe. O que é o índice Sharpe? A relação de retorno e risco de determinado ativo, de -1 e -1,5. Cara, primeira ponto aqui é a gente entender como funciona o cálculo do índice Sharpe, tá? O índice Sharpe ele é calculado como o retorno do ativo menos a taxa livre de risco, tá? Dividido pelo desvio padrão. E qual que é a máxima desse conceito? A gente deve sempre preferir investimentos que tenham o maior índice Sharpe. Então, quanto maior o índice Sharpe, eu vou preferir esses investimentos, porque o retorno vai ser maior que o risco, beleza? Mas aqui nessa questão aconteceu algo em comum, tá? É muito difícil isso acontecer. Quando a gente tem um índice Sharpe negativo. Por que ele acontece, o índice Sharpe ser negativo? Galera, vou explicar aqui para vocês. O índice Sharpe negativo acontece quando eu tenho o retorno de mercado, um exemplo aqui, 10, menos a taxa livre de risco, 15, tá bom? E eu vou colocar aqui um desvio padrão de 10, tá? Então aqui a gente tem menos 5 e eu divido por 10. O que vai acontecer aqui, galera? A gente vai ter um índice Sharpe negativo. Nessa situação, a gente não deve fazer esse tipo de investimento. A gente deve escolher ativos livres de risco, porque não faz sentido nem eu comparar, tá? Índice Sharpe negativo, beleza? Então, um exemplo, você investiria num retorno de 10, sendo que o Tesouro está pagando 15? Não, tá? Então, nessa situação, a gente nem faz a análise do índice Sharpe, beleza? Então, vamos lá para as questões. Alternativa A, o fundo que tivesse o menor desvio padrão entre os dois. Não, tá? Porque ele mede a relação risco e retorno, tá? O desvio padrão seria só a parte de risco. O fundo A, pois, tem um índice Sharpe menos negativo. Não, tá? A gente avaliaria se a gente tivesse aqui a situação do fundo A tendo um índice Sharpe maior, tá? Quanto maior é positivo. O índice, aqui o alternativa C, o fundo B tem um índice Sharpe maior em módulo. Também não, a gente não falou de módulo, tá? E a alternativa D, não se pode comparar fundos com índice Sharpe negativos, tá? Essa é a alternativa correta, porque não faz sentido eu fazer uma análise onde qualquer dessas análises não vai me trazer resultados positivos. É melhor eu ficar em um fundo ou em um investimento que eu tenha uma tranquilidade, um investimento sem risco, beleza?